O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém e não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperássemos que ele fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo isto, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que Cristo não devia sofrer tudo isto para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisto os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, irmão e irmã. Maravilhoso esse evangelho de hoje. Uma pérola dentro das histórias da ressurreição dos evangelhos de Jesus Cristo. Os 2 discípulos, clássico evangelho de Emaús, esses que caminhavam abatidos, tristes porque o Senhor havia morto. Encontraram esse homem peregrino, que era Jesus, e caminhava com eles. E partilharam com esse peregrino, com esse homem, aquilo que eles estavam sentindo naquele momento. Aquele vazio, aquela tristeza. Porque é interessante nós vermos na narrativa do evangelho de hoje, por mais que estes 2 estivessem desanimados, eles ainda colocam diante das palavras deles a possibilidade desse Messias, desse homem cheio de Deus, de realizar aquilo que estava para ser realizado, a salvação de todo Israel, de todo o povo de Deus. Nós percebemos claramente que eles ainda estavam esperando, mas ainda se vê nas palavras deles que esperavam aquele Messias triunfador, politiqueiro, aquele Jesus grandioso que viria prometido pelo Antigo Testamento, pela Torá. Mas nós vemos que Jesus realizou contrapondo tudo isto,
Tudo aquilo que ele realizou, todas as suas atitudes e ações, foram atitudes e ações do Jesus de lava-pés, da Kênesis, daquele que se rebaixa para lavar os pés, dos apóstolos, da humanidade. Não é por pouco que Jesus faz isto, lavando os nossos pés na cruz, derramando o seu sangue para nos servir, nos lavando e nos purificando dos nossos pecados. Eles caminham com Jesus. Jesus intencionalmente faz de conta que vai adiante. Eles expressam, fica conosco. Aqui há também um momento muito importante de reflexão. Jesus sempre faz de conta que não está ao nosso lado, que não caminha conosco, para ver e perceber em nós qual é a nossa fé. O que acontece com Pedro, quando vai ao encontro do Senhor sobre as águas, ele afunda. Jesus faz de conta que não está com ele, mas logo pega em suas mãos, homem de pouca fé. E é isso certamente que Jesus faz também com esses dois discípulos desanimados, sem fé. Faz de conta que vai continuar a caminhada. Faz de conta que caminha sem nós, mas está ao nosso lado, nos nossos naufragos, na nossa indiferença, aspereza de fé. E mesmo diante disto, Jesus continua conosco, mas nos deixa livres, para ver se nós vamos fazer igual esses dois. Fica conosco, Senhor. Fica comigo, Senhor. Apesar de toda a minha fraqueza, fragilidade, de toda a minha miséria, apesar de eu ser este verme, muitas vezes, essa miséria que eu sou. E Jesus fica quando eu sou humilde o suficiente para bater no meu peito e dizer: Jesus, filho de Davi, o ressuscitado, tende piedade de mim. E isto é com veemência, certamente, que nós podemos dizer e reconhecer Jesus quando reparte o pão. Fazer o nosso coração arder quando ouvimos a sua palavra, as palavras de Deus na Sagrada Escritura. Ali, com certeza, dói o nosso coração, porque as palavras de Deus são palavras eternas que nos levam à correção, que nos levam ao amor, que nos levam à eternidade, a caminhar firmes nesse caminho, nesse mundo onde muitas pedras nós encontramos. Como está a sua fé? Como está o seu coração? Como estão os seus olhos diante desse Jesus que parte o pão? Você está sendo capaz de reconhecê-lo? E o seu coração está sendo capaz de ser tocado pela palavra? E ao mesmo tempo de saber que o Senhor não continuou sem você e que Ele quer ficar? Basta apenas que humildemente você peça a presença dEle. E Ele certamente estará ao seu lado para ajudar você a carregar a sua cruz. Basta humildade e simplicidade. Basta parar para ouvir. Basta estar particularmente atento, porque o Senhor certamente do seu lado está. E com você Ele fará essa caminhada, te criando no mais profundo do seu coração a paz e a alegria, a luz e a harmonia que você tanto necessita. Fica conosco, Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.